Olá, turma! Energia, energia, energia! Irei falar agora sobre segmentação de pessoas para entender como cada uma age em relação às finanças pessoais. Qual é o objetivo disso? Nos vídeos anteriores, o que eu falei? Eu falei sobre a pesquisa de mercado em relação ao cenário que muitas pessoas no Brasil não sabem controlar as finanças pessoais, não sabem controlar as finanças empresariais e se complicam depois para pagar os contratos que fizeram com os prestadores ou fornecedores de serviços ou produtos, tá? E fica difícil. Por isso, como eu sempre vivencio em salas de aula, tá? Eu sempre oriento quando eu vejo alguns burburinhos em relação à aula não tá indo legal, tem pequenos grupos em si que não estão conversando, não estão entendendo. Eu sempre oriento como professor a orientar o professor também, ou tutor de sala, coordenador de sala, a segmentar para que o pessoal na sala de aula se ajude a aprender, tá? Então, nesse cenário, no cenário de finanças, eu vou abordar isso. Vamos segmentar. Então, imagina num cenário, quantidade de pessoas em uma sala de aula. Exemplo, eu tenho aqui 100 pessoas numa sala de aula, tá? Então eu vou segmentar isso. Idade de cada um, onde moram, localização. Mas por que eu estou perguntando tudo isso? Porque todas essas perguntas são pertinentes para que eu faça um balanço geral dos alunos quando eu sentir as dificuldades de cada um e fazer pequenas intervenções na vida de cada pessoa em relação às dúvidas dela, ao tema abordado, tá? Onde moram, localização, o estado civil. Mas para que estado civil? Você vai ver lá na frente, quando você faz as contas em si, quando é cônjuge, eu verifiquei, aprendi isso até lá na Bovespa, que existe um percentual de casais que se separam por má administração das finanças da casa. Cada um tenta fazer de um jeito. O casal faz entre eles, ou só a esposa, ou só o marido faz, ou não fazem. Existem diversos cenários nesse sentido, entendeu? Grau de escolaridade de cada pessoa. Quem sabe ler e escrever e fazer as contas básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão. Ué, mas por que isso? Porque numa sala com 100 alunos eu posso ter pessoas com idade, que talvez pode estar num cenário de não ter concluído nem o ensino fundamental, entendeu? Então temos que ser pertinentes a todos os cenários de cada pessoa. Quem tem computador e sabe usar o mesmo, quem tem internet, quem sabe navegar na internet, quem sabe mandar e-mails, quem sabe imprimir na impressora, quem sabe mexer em softwares diversos, quem tem celular e sabe usar o mesmo, quem sabe usar os apps, aplicações do celular, quem tem WhatsApp para se comunicar em grupos, teve educação financeira essa pessoa, e quem não tem nada disto se vira como para se ajustar na aprendizagem dentro da sala de aula. Quem tem a devida humildade e senso para saber lidar com um amigo ou amiga de sala de aula que não tem os devidos conhecimentos, recursos. Como podemos ajudar a todos na devida aprendizagem? É simples, prático e rápido. Para algumas pessoas, para outras fica complexo, porque elas não conseguem linkar o pensamento dessas respostas em relação ao conteúdo.
Mas aí eu vou evoluindo nos slides e aí vocês vão entendendo que eu vou fazer o quê? Análise de pessoas, de persona, que nós falamos hoje em dia. Qual que é o meu público-alvo? Ou seja, como que eu vou ensinar e fazer com que a pessoa aprenda para uma sala de 100 pessoas, aonde nem todo mundo sabe tudo igual. Tem grupos homogêneos e grupos heterogêneos. O conhecimento é intrínseco, ou seja, é pessoal de cada pessoa. Tem uns que podem vir a ensinar, tem uns que vão guardar a informação, reter a informação para si. Tem uns que gostam de fazer com que façam um empowerment na sala de aula ou em seus pequenos grupos, e tem pessoas que terão aversões entre si. Mas o tutor, o professor em si, saberá verificar o perfil, explicando para cada um, e cada pessoa vai se identificar em alguns momentos no tipo de persona mostrado, tá? Vamos pro próximo slide. Persona 1. Esse é o Fernando. Características do Fernando: gasta tudo que ganha sem controlar nada. Eu vou analisar aqui todos os perfis, todo o cenário dele, tá? Ele não pega nota fiscal, recibo, papel da máquina de cartão, débito e crédito. Ele não vê necessidade nisso. Pega nota fiscal, recibo, papel da máquina de cartão de débito e crédito, mas não usa para nada a informação apresentada. E também guarda esses papéis em diversos locais até perder os mesmos. Ou seja, tanto faz se ele pega ou não pega, se ele dá o discurso pronto, que você é auditado pelo governo, e às vezes nem ganha o suficiente para ficar falando esse tipo de discurso pronto. Mas ele também não controla nada. Não anota em nenhum lugar tudo que gastou no dia, semana, mês, ano. Não acha necessário fazer as devidas anotações. Este tipo sempre anda gerando dívidas diversas. Em geral, não sabe responder em exato qual é o valor das suas dívidas. Este tipo gera problemas para as pessoas que o rodeiam e para si mesmo. Em geral, não tem responsabilidades para com as suas finanças pessoais. Este tipo não teve educação financeira básica e aplicada para o seu dia a dia. Este é o Fernando. Este é o perfil. Esta é a foto atual do Fernando, tá? Qualquer situações parecidas com você que está vendo este vídeo, ou com alguém da fictícia sala de aula de 100 pessoas, é meramente coincidência, tá ok? Por que eu preciso falar dessa persona? Porque eu vou dar todos os tipos de persona aqui, não uma receita de bolo pronta, mas os principais para vocês verificarem a evolução e o quadrante de cada um que se encontra. Porque é um assunto pertinente para todos, mas será que todos estão aptos a querer aprender isso? Quantas pessoas na sua família sabem isso, ou tem essas características? Ou entre os seus parentes, ou entre os seus amigos, ou entre os seus conhecidos? Vamos para o próximo perfil, persona. Persona 2. Esta é a Bárbara. As características dela: gasta o que ganha anotando no papel de pão, caderno, agenda e diversos outros, tá? Não sabe usar o computador e nem planilhas eletrônicas. Tem uma pequena noção de controle financeiro pessoal. Pega nota fiscal, recibo, papel da máquina de cartão de débito, crédito e usa para anotar as informações, a informação apresentada, e também guardar esses papéis em saquinhos e pastas organizadas por datas e meses. Este tipo sempre anda investindo um tempo maior para tentar controlar as suas finanças pessoais no caderno. O tempo dobra ainda mais
quando é o mesmo que controla as finanças do casal, ou seja, a dela, né? E da outra pessoa. Coloca todos os papéis em cima da mesa e fica horas e horas trabalhando nisto, anotando no caderno. Em geral, não sabe responder em exato qual é o valor dos seus gastos, pois não controla 100% de todas as contas geradas, onde as atividades feitas no papel são mais lentas. Este tipo tenta fazer um controle financeiro pessoal, mas nem sempre consegue responder com exatidão as perguntas para com os seus números de contas a pagar e a receber. Em geral, tem responsabilidades para com as suas finanças pessoais, mas é lento o seu processo operacional mão na massa, tá ok? Este tipo não teve educação financeira básica e aplicada para o seu dia a dia. Ela tenta fazer do seu jeito conforme as ferramentas que tem em mãos. Novamente falando, qualquer coincidência é mera coincidência, tá? Eu estou fazendo aqui a análise da persona para que você, telespectador, veja, você aluno, entenda que cada pessoa é diferente uma da outra, com as suas características diversas, tá ok? Cada uma tem o seu jeito de ser e de fazer as suas atividades operacionais, tá ok? Bom, agora eu vou para o próximo perfil. O próximo perfil, persona 3, é o Eduardo. Características do Eduardo: gasta moderadamente anotando na planilha eletrônica. Sabe usar o computador e planilhas eletrônicas. Tem noção de controle financeiro pessoal. Pega a nota fiscal, recibo, papel da máquina de cartão de débito e crédito e usa para anotar a informação apresentada e também guardar estes papéis em saquinhos e pastas organizadas por datas e meses. Este tipo investe um tempo menor do que quem usa caderno para controlar as suas finanças pessoais. O tempo dobra ainda mais quando é o mesmo que controla as finanças do casal, ou seja, a dele e da outra pessoa. Coloca todos os papéis em cima da mesa e fica horas e horas trabalhando nisto e inserindo as informações na planilha. Em geral, sabe responder em exato qual é o valor dos seus gastos, pois controla 100% de todas as contas geradas e o seu tempo de produção é mais rápido devido à planilha fazer os cálculos, quando ele já tem noção de inserir as fórmulas exatas para isso, tá? Este tipo faz um controle financeiro pessoal e consegue responder com exatidão as perguntas para com os seus números de contas a pagar e a receber. Em geral, tem responsabilidades para com as suas finanças pessoais. O seu operacional mão na massa é mais rápido do que quem usa caderno, porque o caderno não faz a conta por você. Você põe no caderno e tem que ficar usando a calculadora, tá? Não que na planilha você não vá usar a calculadora, mas quando você usa fórmulas, ela agiliza também para você, junto com a calculadora. Este tipo teve educação financeira básica e aplica para o seu dia a dia. Ele faz do seu jeito conforme o que aprendeu, com as ferramentas que tem em mãos. Beleza, então, qualquer semelhança é meramente coincidência com o Eduardo aqui, tá? Mas é legal, eu não sei se vocês perceberam, da persona 1 para a persona 2, para a persona 3, eu estou mostrando tipos de perfis comportamentais aonde o principal objetivo é controlar as finanças pessoais e ou até empresariais, tá ok?
Vamos para a persona 4. Este é o João. As características do João: gasta moderadamente, anotando no software financeiro desktop local, computador que fica não é móvel, ele é desktop, ele fica lá na mesa, não sai do local, tá? Sabe usar o computador e o software financeiro desktop local. Tem maior noção de controle financeiro pessoal. Pega nota fiscal, recibo, papel da máquina de cartão, débito, crédito e usa para anotar a informação apresentada e também guardar estes papéis em saquinhos e pastas organizadas por datas e meses. Este tipo investe um tempo menor do que quem usa planilha eletrônica para controlar as suas finanças pessoais. O tempo dobra ainda mais quando é o mesmo que controla as finanças do casal, ou seja, a dele e da outra pessoa. Uma coisa pertinente que eu não cheguei a falar nos outros perfis, que eu repito sempre aqui nessas características, é que quem deve prestar as contas é quem gastou e não o financeiro. É igual numa advocacia. Já peguei cenários que o advogado sai gastando tudo, joga os gastos dele tudo na mesa do financeiro e fala, se vira. E existem os sistemas onde o advogado teria que parar, lançar tudo que ele gastou indiscriminado no módulo do financeiro, que é da conta dele, e simplesmente entregar todas as notinhas organizadas para o financeiro fazer a contabilidade. Porque como que o financeiro vai imaginar o porquê e o motivo que gastou aquilo quando são valores exorbitantes? É a mesma coisa com o seu cônjuge ou a sua namorada, o seu namorado. E você faz o controle. Você praticamente, se faz isso, parece que tipo, eu que faço a auditoria. Fica meio que auditando, né? Mas, se até onde a pessoa te deu a liberdade para fazer isso, é dever dela. Se for o dinheiro dos dois. Em si, numa mesma conta bancária. Se for em contas distintas e você que faz a contabilidade, se ela não te passa as informações, é inviável, você não vai conseguir colocar no caderno, no computador, em local nenhum. Sem informação, zero informação, zero noção de resultados de leitura, entendeu? Por isso que aqui, o tempo dobra ainda mais quando é o mesmo que controla as finanças do casal, ou seja, a dele e da outra pessoa. E causa até discussões sobre isso. Você vai pagar tais contas, eu pago tais contas e depois a gente vê no final do mês. Não, você paga tudo, eu não vou me envolver nisso. Cada um decide como melhor quer. Dá briga, eu quero isso, eu quero aquilo, e às vezes separa, entendeu? Porque finança é complicado. No início é só love, mas começa a juntar as escovas e morar junto, tem as contas a pagar. Então, por isso que uma educação financeira básica e como fazer de relação a verificar os tipos de persona, você se adapta ao que melhor se enquadra a você, tá? Bom, vamos voltar ao João aqui. Coloca todos os papéis em cima da mesa e fica horas e horas trabalhando nisto, inserindo as informações no software financeiro desktop local. Em geral, sabe responder em exato qual é o valor dos seus gastos, pois controla 100% de todas as contas geradas e o seu tempo de produção é mais rápido, devido ao software financeiro desktop local automatizar tudo, além de exportar como planilhas. Ele automatiza, porque você lança uma despesa, ele já vai ser uma conta programada, ele vai falar, essa conta é variável? Não. Ela é mensal ou é uma única conta? Ela é mensal, trimestral, semestral, anual? Ou seja, ela já gera outra conta. Isto no automático. Mas as informações é você que tem que computar, inserir, dar um input, digitar, entendeu? Ao passo que no caderno não ia acontecer isso. Ao passo que na planilha não ia acontecer isso. E geralmente o software fala, estou fazendo isso. Você tem certeza? A planilha, quem não tem controle com macros e controle avançados, não iria saber fazer isso. E a planilha não pergunta. O caderno, menos ainda, entendeu? Por isso que cada persona
tem as suas características e vai se adaptar ao que ela sabe fazer. Se ela não consegue, não tem como você falar para um analfabeto às vezes ler, ou para um analfabeto que só sabe até a 5ª série, mas não sabe o resto. E isso não é via de regra que ele pode ser pobre ou rico em relação a isso, tá? Já tive chefes de 5ª série, donos de diversas lojas na Santa Efigênia, entendeu? Em geral, Santa Efigênia é um local em São Paulo onde vende artigos de eletroeletrônico, computadores, câmeras, máquinas fotográficas e diversos outros itens da área de eletroeletrônicos. Em geral, sabe responder em exato qual é o valor dos seus gastos, pois controla 100% de todas as contas geradas. E o seu tempo de produção é mais rápido devido ao software financeiro desktop local, automatizar tudo além de exportar como planilhas. Acho que já falei. Este tipo faz um controle financeiro pessoal e consegue responder com exatidão as perguntas para com os seus números de contas a pagar e a receber. Em geral, tem responsabilidade para com as suas finanças pessoais. O seu operacional mão na massa é mais rápido do que quem usa planilha. Este tipo teve educação financeira intermediária e aplica para o seu dia a dia. Ele faz do jeito que aprendeu com o professor, conforme o que aprendeu com as ferramentas que tem em mãos. O João é um aluno aplicado. Qualquer semelhança é meramente coincidência, tá? Com o João. E vamos para outra persona. Persona 5, esta é a Sônia. Características dela: gasta moderadamente anotando no software financeiro desktop na nuvem. O que é desktop na nuvem? É o computador que não é móvel, não é notebook. E na nuvem o software funciona através do browser, não é um software instalado no computador. Qualquer computador que ela tenha acesso à internet e saiba navegar, ela entra com o login e senha dela com segurança, tá? E faz um input, a inserção dos dados. Então fica muito mais produtivo, porque ela pode viajar para vários países, vários locais do Brasil e acessa o seu software se tiver com o computador em segurança, tá? Sabe usar o computador e o software financeiro desktop na nuvem. Tem maior noção de controle financeiro pessoal. Pega nota fiscal, recibo, papel da máquina de cartão de débito e crédito e usa para anotar a informação apresentada. E também guardar estes papéis em saquinhos e pastas organizadas por datas e meses. O que eu sugiro aqui, se ela é empreendedora, ela pega esses dados e também coloca lá como potencial cliente, porque você está tramitando, está comprando das pessoas. Quem que é o favorecido? Diversos lojistas. Você já tem lá os dados na notinha. Vai inserindo. Quanto mais informação você insere no seu banco de dados de tramitação, por mais que a padaria nunca venha comprar de você, você tem lá o nome da padaria, o CNPJ e o endereço da padaria. Vai que um dia você nunca se apresentou, deixou o cartão com o dono, mas vai que um dia o dono te procura e você consegue prestar um serviço que seja para padaria, entendeu? E isso para qualquer outros negócios. Mas tem gente que não sabe usar isso como uma informação potencial. Joga no lixo, não pede, não faz nada. Este tipo investe um tempo menor do que quem usa o software financeiro desktop local para controlar as suas finanças pessoais. O tempo dobra ainda mais quando é o mesmo que controla as finanças do casal, ou seja, a dela e da outra pessoa. Coloca todos os papéis em cima da mesa e fica horas e horas trabalhando nisso, inserindo as informações no software financeiro desktop na nuvem. Em geral, sabe responder em exato qual é o valor dos seus gastos, pois controla 100% de todas as contas geradas e o seu tempo de produção é mais rápido devido ao software financeiro desktop na nuvem automatizar tudo, além de exportar como planilhas. O legal em si é saber utilizar os softwares e entender as guerras de softwares, porque
Quanto mais em conta é para você, ou se ajusta às suas necessidades e tem muito mais abrangências, porque a concorrência entre os softwares são gigantes hoje em dia, mas se eles se adaptam a você e ao seu negócio, muitos dão até acesso de graça para a pessoa física e para quem está começando um negócio, porque lá na frente sabe que a pessoa já vai saber pilotar a ferramenta, tá? Este tipo faz um controle financeiro pessoal e consegue responder com exatidão as perguntas para com os seus números de contas a pagar e a receber. Em geral, tem responsabilidade para com as suas finanças pessoais. O seu operacional mão na massa é mais rápido do que quem usa software financeiro desktop local, devido a poder usar em qualquer computador conectado na internet. Este tipo teve educação financeira avançada e aplica para o seu dia a dia. Ele faz do jeito que aprendeu com o professor, conforme o que aprendeu com as ferramentas sugeridas pelo professor. Então, esta é a Sônia. Qualquer semelhança é meramente coincidência, tá ok? Para você verificar que cada persona, cada perfil pessoal, existe a sua metodologia. Por isso que quando a gente entende os tipos de persona, e não é porque eu fiz essa persona, montei essa persona que não pode existir outros tipos, os defeitos delas e as falhas dela, pode, não é uma receita de bolo pronta. Mas eu separei por características, porque por mais que a gente não queira analisar, a gente acaba analisando, mas a gente analisa e guarda pra gente. E a gente dá inputs, sugestões para a pessoa melhorar, fazendo cursos, treinamentos e demais outros itens que forem pertinentes, tá ok? Vamos para a próxima. Persona 6. Este é o Roberto. Características do Roberto: gasta moderadamente anotando no app financeiro, móvel, celular, local ou na nuvem. Cara, o que é app? São os aplicativos financeiros que funcionam no celular, tá? Sabe usar o celular e o app financeiro móvel, celular, local ou na nuvem. O que é local ou na nuvem? É o app que ele baixou, instalou e funciona sem estar na internet. Ou é o app que ele baixou, instalou e funciona só com um sinal da internet, porque o software insere os dados na nuvem, no servidor que está na empresa que desenvolveu o software, entendeu? Tem maior noção de controle financeiro pessoal. Pega nota fiscal, recibo, papel da máquina de cartão de débito, crédito e usa para anotar a informação apresentada e também guardar estes papéis em saquinhos e pastas organizadas por datas e meses. Este tipo investe um tempo menor do que quem usa o software financeiro desktop na nuvem para controlar as suas finanças pessoais. O tempo dobra ainda mais quando é o mesmo que controla as finanças do casal, ou seja, a dele e da outra pessoa. Eu escrevi isso, porém, se ele usar um notebook, ele também pode ter acesso. Seu app de celular funcionar para computador ou notebook também, tá? Não é via de regra. E também nem todos os apps funcionam para computador. Depende. Por isso que tem que analisar os fornecedores. Mas a característica é Roberto, persona 6, com essas características. A foto dele é essa para agora, tá? Coloca todos os papéis em cima da mesa e fica horas e horas trabalhando nisso, inserindo as informações no app financeiro, móvel, celular local ou na nuvem. Em geral, sabe responder em exato qual é o valor dos seus gastos, pois controla 100% de todas as contas geradas, e o seu tempo de produção é mais rápido devido ao app financeiro, móvel, celular, local ou na nuvem, automatizar tudo, além de exportar como planilhas. Este tipo faz um controle financeiro pessoal,
e consegue responder com exatidão as perguntas para com os seus números de contas a pagar e a receber. Em geral, tem responsabilidades para com as suas finanças pessoais. O seu operacional mão na massa é mais rápido do que quem usa software financeiro desktop na nuvem, devido a poder usar em qualquer celular conectado ou não na internet. Este tipo teve educação financeira avançada e aplica para o seu dia a dia. Ele faz do jeito que aprendeu com o professor, conforme o que aprendeu com as ferramentas sugeridas pelo professor. E, repetindo, qualquer semelhança com você, caro telespectador, é meramente coincidência, tá? Por isso que você também consegue entender que aprender a aprender sempre e verificar com as pessoas as dicas, nem sempre é Ctrl+C, Ctrl+V, copiou, colou. O cara lá estudou, ele tem uma barganha de conhecimento para saber mexer, ele tem recursos para isso. Nem todos têm, por isso que muitas pessoas às vezes geram problemas para outras pessoas pelo fato de desconhecerem a regra do jogo de ter as ferramentas, materiais necessários e não só ter, conhecer e saber pilotar os mesmos, tá ok? Próximo, Persona 7. Este é o Maurício. Maurício, características do Maurício. Gasta moderadamente anotando no app financeiro móvel e celular local ou na nuvem. Software financeiro desktop local e na nuvem. Sabe usar todos os softwares financeiros do computador e do celular local na nuvem. Ele já selecionou os melhores entre os melhores que se adequam a ele e às necessidades dos negócios dele, tá ok? Tem maior noção de controle financeiro pessoal. Tem maior noção do uso de tecnologia pessoal e empresarial. Não é qualquer coisa que saem oferecendo, ele já sai usando. Ele faz um beta teste, ele aprimora, ele verifica todos os fornecedores concorrentes. E é ele que decide, ele que bate o martelo na hora de usar a tecnologia envolvida tanto para a vida pessoal como empresarial, tá ok? Ele pega a nota fiscal, recibo, papel da máquina de cartão de débito, crédito e usa para anotar a informação apresentada e também guardar esses papéis em saquinhos e pastas organizadas por datas e meses. Este tipo investe em um tempo menor do que os demais perfis, porque até ele é móvel e não fixo para controlar suas finanças pessoais. O tempo dobra ainda mais quando é o mesmo que controla as finanças do casal, ou seja, a dele e da outra pessoa e também da empresa, ou seja, a dele, da outra pessoa que às vezes não passa tudo para ele e da empresa, e não mistura uma coisa com a outra. Ah, eu gastei aqui, mas era dinheiro da empresa. Ah, eu gastei aqui, mas era dinheiro da minha cônjuge, entendeu? E aí vai em si toda uma discussão sobre isto, tá? Mas ele é o cara decisor. Ou seja, para ser igual a ele, tem que ter o conhecimento que ele tem. E o que ele está fazendo aqui? Adquirindo o conhecimento necessário. Pô, mas eu não gostei, não achei legal o software, me desagradou. Talvez você não esteja na Persona 7. Talvez você esteja numa persona anterior ao que eu relatei aqui. Tá ok? Coloca todos os papéis em cima da mesa e fica horas e horas trabalhando nisso, inserindo as informações do software aonde quer que esteja, tendo celular, computador e internet. Horas e horas? Menor, tá? Depende de quantos inputs ele precisa dar e dependendo de quanto trabalho de movimentação financeira gerou para ele, se for pertinente a ele tomar conta disso, tá? Em geral, em si, a pessoa, quando é dono da empresa, nem sempre ela participa de todas as atividades operacionais e input, digitação dos dados.
perguntas que as pessoas fazem, mas eu tenho que controlar todo dia. Ué, você não acorda todo dia? Tá, e uma coisa tem a ver com a outra. Você não gasta todo dia? Vai, um cafezinho, uma coxinha lá na esquina, ou um lanche saudável. Se você deixar acumular, vai gerar atividade operacional acumulada. Não era mais fácil você fazer todo dia pela manhã, já fazer a sua atividade de inserção de dados do dia anterior? Ou no final do dia? Eu particularmente acostumei a fazer quando inicio as minhas atividades. Já verifico tudo, porque quanto mais eu tenho controle dos números, eu sei para onde eu posso ir, me deslocar, investir, não investir. Tudo com a informação fresquinha. Imagina se eu tô 2 dias ou uma semana atrasado com o meu financeiro pessoal ou empresarial. A informação é rápida, é números. E quem tem a informação rápida e precisa sempre sabe ganhar tempo e investir com exatidão, tá ok? Bom, vamos lá. Coloque seu pé em cima da mesa, tá, onde quer que esteja, tem tempo celular. Horas e horas trabalhando nisso, ali as informações no software, onde quer que esteja. Geralmente horas e horas, mas quando você vê, se você vira um hábito, você não gasta nem meia hora, tá? Por isso que tem processos distintos para tarefas operacionais distintas para perfis de pessoas ou personas totalmente diferenciados. Projeto é uma coisa, as características do projeto é outra, as tarefas, o operacional é outro, de pessoa para pessoa é outro. Por isso que nem todo mundo se dá às vezes em algumas empresas. Em geral, sabe responder em exato qual é o valor dos seus gastos, pois controla 100% de todas as contas geradas, e o seu tempo de produção é mais rápido do que todos os demais, além de exportar como planilhas todos os seus trabalhos. Este tipo faz um controle financeiro pessoal e consegue responder com exatidão as perguntas para com os seus números de contas a pagar e a receber, e até caixa futuro. Em geral, tem responsabilidades. Caixa futuro é a previsão dos números que vão entrar no mês seguinte com base nas previsões, nos relatórios anteriores, tá ok? Em geral, tem responsabilidades para com as suas finanças pessoais. O seu operacional mão na massa é mais rápido do que todos devido a poder usar em qualquer celular, computador conectado ou não na internet. Este tipo teve educação financeira avançada e aplica para o seu dia a dia. Ele faz do jeito que aprendeu com o professor, conforme o que aprendeu com as ferramentas sugeridas pelo professor. É isso aí. Qualquer semelhança com o Maurício aqui é meramente coincidência, tá, galera? Às vezes você pode pensar, pô, mas esse cara é meio soberbo, né? Ele definiu, analisou as pessoas, os personagens dele, falou que os caras são assim e pronto. Ué, soberbo é tipo meio arrogante, né? Ele é o dono da razão, mas não é assim. Quando você está no processo de pesquisa e precisa ensinar, você tem que saber que os dedos da mão não são iguais. Controlar os 3G, o quanto ganha, o quanto gasta, o quanto guarda, nem todo mundo sabe fazer. Às vezes, até quem sabe fazer, fica no vermelho, porque depende de uma persona que fechou um contrato com você, uma prestação de serviço, e ela não sabe fazer, se enrolou. E aí vira uma bola de neve, porque você já tem, baseando-se nas suas contas, uma previsão de fluxo de caixa. Mas a pessoa se enrola e acaba enrolando você. E aí é complexo, porque dependendo da pessoa, se a pessoa é mão aberta, sai emprestando dinheiro para todo mundo, vende fiado, ela começa a se envolver em rascadas que não são pertinentes a ela resolver. Empresta cartão de crédito seu mesmo para outras pessoas com o mimimi de outras pessoas, e essas pessoas somem do mapa e quem se lasca é você.
As pessoas às vezes pedem, mas elas são irresponsáveis ou até mau caráter em si, de não ser honesto o suficiente. Ó, gastei quase as minhas dívidas, os meus juros, e vou te pagar. Mas hoje em dia, os bancos cobram juros e juros, as financiadoras mais ainda. O povo brasileiro apela para os parentes emprestam, brigam, viram a cara um para o outro. E ainda mais, clientes também, que pagam em dia e também param de pagar em dia. Então, não existe uma receita de bolo pronta para cada tipo. Se você for ver, ó, a evolução de cada persona, eu fui indo, ó. Persona 1, Fernando, ele pode evoluir, basta ele querer aprender. Foi para Bárbara, foi para Eduardo, foi para o João, foi para Sônia, foi para o Roberto, foi para o Maurício, mas nada impede do Maurício cometer um erro que está no perfil do Roberto, ou o Roberto cometer um erro que está no perfil do João, ou o João aprender uma nova forma de pôr a mão na massa com a Sônia aprender com o Roberto aprender com o Maurício aprender com os seus fornecedores novos de tecnologia, porque ele é um cara high-tech, e aumentar o know-how dele. Ou seja, as pessoas estão em evoluções constantes, a evolução é individual de cada um. Os meus professores de fé falam isso em relação à fé. Imagine em relação à aptidão deles em si, nos talentos em si para o cotidiano da vida, entendeu? A evolução é individual de cada um neste cenário. E observações, características. Não existe uma receita de bolo pronta para controlar as finanças pessoais e ou até empresariais. Existem métodos e metodologias, tá? Existem sim métodos dos quais funcionam para cada tipo de perfil, conforme os slides anteriores informaram na condição de cada um, na condição de vida. Por que no início eu fiz uma pesquisa em relação à idade, onde moram, educação? Porque todas aquelas perguntas me respondem nos cenários de diversos tipos de perfis comportamentais. O que temos que ter ciência é de botar a mão na massa e fazer acontecer. O grau de escolaridade pode ser relevante e não ser relevante se, em hipótese, a pessoa saber fazer, mas não faz as suas finanças pessoais. Ao passo que quem tem menor grau de instrução vai lá e faz sempre de acordo com o seu método aprendido, nos métodos que eu passei de acordo com cada persona, tá? Uma persona 1 ou 2 ou 3 fazendo o mínimo pode ser melhor do que uma persona 7 que parou de fazer. Tem perfis que só pensam em gastar, tem perfis que só pensam em poupar, tem perfis que fazem um balanço do que gasta, do que poupa e do que investe. Um desses perfis aqui que você pode ver, e o bom é que às vezes a pessoa está gastando dinheiro que ela não tem lá na frente, ou está se comprometendo no cartão de crédito dos outros, gerando dívidas na vida dos outros, que podem ser no cônjuge, entre os outros brigando. Você não me falou que você emprestou o cartão de crédito para o seu filho ou a sua filha. E aí, como fica agora? Você é responsável? A pessoa pede e não tem a condição de pagar. E a outra que pede é cara de pau de falar, eu pedi, não tenho condição de pagar e se vira nos 30, entendeu? É complexo porque a responsabilidade é individual de cada um. Tem gente que é mão aberta, tem gente que sabe falar não. Pessoas que não sabem falar não se lascam quando emprestam dinheiro para os outros. É complexo, porque às vezes você não vê mais o dinheiro, ou vê mais em pequenas quantidades, ou às vezes até que processar ou levar o caso na delegacia, o que é muito incomum. Tem pessoas que deixam para lá e fica com a dor dos outros, entendeu?
Tem pessoas que só pensam em poupar, mas às vezes tem que ver se poupar demais e não viver é relevante. Tem perfis que fazem um balanço geral, tá? Do que gasta, do que poupa e do que investe, e começa a fazer com que outras atividades do seu dia a dia façam com que gere renda. Conhecimento não é o mesmo que sabedoria, tá? Conhecer é você sabe fazer, mas não o faz. Sabedoria é você sabe fazer, vai lá e faz. Entendeu? É complexo. Eu vi isso no filme Poder Além da Vida, baseado na filosofia budista, né? Temos que aprender a aprender e aprender a desaprender sempre, ou seja, humildade em primeiro lugar nesse cenário. Nem sempre é o que parece. Igual o carinha no filme fala, pô, mas se você sabe tanto, por que você tá trabalhando num posto de gasolina? Não há devida arte, não é melhor do que prestar serviço em si. Ele conhece muito, mas ele está prestando. O que adianta conhecer muito e ficar parado com a pessoa? Sabedoria é transmitir para as pessoas o conhecimento, ganhar autoridade e notoriedade no nicho que ela escolheu, se ela quer ser um ótimo professor, ou um ótimo palestrante, ou um ótimo administrador de empresa, e sabe alavancar as pessoas que têm o contato com ela. Tá ok? E o meu contato é esse, tá? Para anotações, tem o meu perfil aí no CNPq. Sou fundador da Onocomp Informática e é simples, prático e rápido. Espero que tenham gostado da aula, tá? Não chegou a 1 hora deste módulo, mas é super relevante entender os tipos de persona. E se vocês forem ver, se eu for no início de tudo, por que eu fiz aquelas perguntinhas? Para entender e saber segmentar o meu público-alvo, o meu público que está aprendendo comigo. Porque eu aprendo com eles e eles comigo e vice-versa. Porém, quando eu tenho as informações e soube segmentar, eu sei mais ou menos para que tipo de público eu vou vender o meu produto ou a minha prestação de serviço. Quando você não aprende a segmentar, não adianta às vezes você trabalhar para um público que não é o seu público, que não vai consumir de você. Conhecimento é legal ter. A sabedoria é você segmentar e oferecer para quem é um potencial cliente seu. Mas você pode se apresentar para todos os tipos de perfis. Tem perfil que não vai ser o seu público-alvo, mas como te conhece, fala, conheço o Carlos Ono, ele trabalha com isso, isso e aquilo. Eu não preciso dos serviços dele, mas eu sei que você precisa, quer falar com ele? Entendeu? Você tem que se apresentar hoje, no máximo vai os 30 segundos do elevador. Entrou, tem que estar o seu cartãozinho lá, mas cartão hoje em dia a gente pega zap. Não esquece, a pessoa pode ter anotado errado. Deixa o seu cartãozinho para entregar na hora para a pessoa, entendeu? Porque você vai encontrar diversas personas no seu dia a dia. Ela pode estar no seu encontro de fé, na sua academia, no salão de ginástica, entre os amigos dos seus amigos, nunca se sabe onde. Só que se você vive no tempo e não sabe fazer a sua venda no tripé, ou seja, você tem que aprender a ser vendedor, ou se você é um empresário com investimento, ou se você é o técnico. Se você sabe os tripé, você consegue pelo menos se manter. Tem gente que não é o técnico, entendeu? Tem gente que só é o empreendedor. Tem gente em si que não sabe vender, não gosta de vender. Infelizmente, para quem gosta de vender, quem não gosta de vender vai comprar de quem vende. E é assim que o mundo gira, entendeu? Bom, fico por aqui e até a próxima aula.